Vamos falar sobre os jogos da rodada, Guizeira? Vambora. Vambora, vamos começar lá na quinta-feira, um pouco mais rapidinho, porque o jogo já faz um tempinho que foi o Denver Broncos contra Kansas City Chiefs, duelo de divisão. Patrick Mahomes nunca perdeu para o Denver Broncos, nunca. E nesse jogo, não dá pra dizer que foi graças a ele, dá pra dizer que foi a defesa do Kansas City Chiefs salvando a partida, porque o ataque tava sofrendo muito em situações críticas, cara. E eu acho que dá pra pôr um pouquinho de culpa no Mahomes também. Teve uma interceptação bem ruim dele e alguns probleminhas. A sorte é que o Harrison Butker é um kicker excepcional, teve 4 field goals na partida que ajudaram muito. O ataque de Denver foi segurado a menos de 200 jardas totais. O Russell Wilson, cara, geralmente dá pra dizer que a culpa não é dele e tudo mais. Dessa vez ele realmente não jogou muito bem, o Russell Wilson, sinceramente. Talvez a idade tenha chegado. E o Gui sabe disso melhor que eu, cara. Nos anos todos de Seahawks, tinha situações em que você via o Russell Wilson saindo da pressão e conseguindo fazer coisas que hoje em dia não dá pra ver mais, cara. É uma situação do Russell Wilson sofrer pra sair do pocket algumas vezes. E a idade chega também, não tem como, né? Travis Kelce amassando de novo, mas o ataque é muito limitado a ele, né? Kadarius Toney, Sky Moore, a gente tá vendo que, sinceramente, cara, não tá ajudando muito. Eu acho que dá pra dizer que a falta do Tyreek Hill, finalmente, talvez, esteja dando o seu trabalho, mas mais do que isso, né? Até Juju Smith-Schuster e tudo mais. O Broncos chegou a fazer um touchdown, mais conversão de 2 pontos pra ficar uma posse de bola, mas não deu certo, depois foram segurados e a bola voltou para os Chiefs. Os Broncos não vencem os Chiefs desde 2015 com Peyton Manning. Só para vocês terem uma ideia. Esse foi o 8º jogo seguido da temporada regular em que Chris Jones tem um sack. Ou seja, desde o ano passado. Que doideira. Vamos pro próximo. Último jogo que tivemos em Londres. Bye bye London. Acabou. 2 jogos dos Jaguars, agora Baltimore e Tennessee Titans. 24-16 para Baltimore. Baltimore machuca meu coração, porque quando eu confio neles, eles perdem. Quando eu paro de confiar, eles ganham. E esse jogo foi bem interessante, cara. 24-16. Contra os Titans, o Lamar não costuma jogar tão bem. Ele corre bem, mas ele não costuma passar tão bem a bola. Odell Beckham Jr. ajudou bastante nisso. Ele teve uma jogada explosiva no primeiro quarto. Justin Tucker, quando precisou, fez field goal. Foram 6 field goals do Tucker na partida. O Derrick Henry teve boas jogadas, mas dá pra sentir que o Derrick Henry não é mais o suficiente pra carregar a equipe. Sinceramente, não dá. O Devin Duvernay, que é o retornador do Ravens, teve um retorno de 70 jardas que foi espetacular. Zay Flowers teve a sua primeira recepção para touchdown. E do outro lado, o Ryan Tannehill se machucou e foi substituído. Ele machucou o tornozelo, foi substituído pelo Malik Willis. A primeira coisa que eu pergunto é, cadê o Will Levis, né? Selecionado na segunda rodada desse ano, expectativa muito grande, toma café com maionese, come banana com casca, mas e aí? Malik Willis claramente ganhou a disputa para reserva, mas foi horrível nesse jogo. Foi horrível. E eu não culpo o Mike Vrabel, porque sinceramente ele fez tudo o que era pra fazer, cara. Ele foi cuidando do time, enquanto isso pensando no futuro. Mas aparentemente o futuro não é Malik Willis. Eu sinceramente testaria o Will Levis, cara. Foram 6 sacks do Ravens na partida, 4 deles no Malik Willis. O Lamar foi interceptado uma hora que deu uma vidinha pro Tennessee Titans. Tentaram um sidekick, que pra variar não deu certo. Infelizmente um sidekick tá praticamente impossível. E eu quero deixar um grande abraço pra Nick Folk, né? Que é o kicker que não erra a tipo 30 chutes de menos de 40 jardas. E sabe onde ele tava semana passada? Temporada passada? No Patriots. Mas aí o Bill Belichick pensou, vamos pegar um calouro? E hoje o Nick Folk é o kicker mais preciso da liga. E o Chad Ryland, kicker dos Patriots, é o pior da NFL. Kyle Hamilton foi expulso do jogo depois de uma pancada, o que me entristece, porque eu gosto muito do Kyle Hamilton. Mas, em geral, jogo interessante. Tennessee sem quarterback é complicado, apesar de ser um time muito interessante. E o Baltimore Ravens é um time que eu gosto bastante. Próximo, vamos para a rodada das 2 horas da tarde. Tô de olho no meu chat aqui. Ó, cadê o pessoal falando aqui? É isso que eu chamo de pressão. OL dos Patriots só deu Deus na causa. A gente vai falar sobre tudo isso. Próximo jogo, Washington Commanders contra Atlanta Falcons. Esse jogo aqui me surpreendeu também. Mais um que eu errei, cara. O meu bolão essa semana foi uma tristeza. Eu realmente pensava que o Atlanta jogando em casa, do jeito que jogou nas últimas semanas, eu pensei que a defesa ia conseguir segurar o Sam Howell. E sinceramente foi o contrário. Washington veio de 3 derrotas seguidas. Ambos os quarterbacks, Sam Howell e Desmond Ridder, tiveram os melhores jogos da carreira na semana passada, passando das 300 jardas.
O Howell, cara, olha que insanidade isso. Ele entrou nessa partida com 29 sacks, liderando a liga de muito longe. Agora ele tem 34. Você acha que a linha ofensiva tá ferrando o Daniel Jones? E tá, mas o Sam Howell tá muito pior. O Desmond Ridder, por outro lado, não jogou bem. Segundo jogo dele em 3 partidas com 3 interceptações. Errou um passe pro Van Jefferson, que acabou de chegar lá de Los Angeles pra fazer touchdown e não fez porque o passe foi errado. Teve intentional grounding. Então o Desmond Ridder... A gente viu a reação do Arthur Smith em uma das interceptações, né? Ele faz tipo, meu Deus, eu preferi o Matt Ryan. E teoricamente é isso mesmo que era melhor. Falcons tiveram conversão que tentaram 2 vezes e não entrou, então faltou... Cara, a linha defensiva de Washington jogou muito nessa partida. Do outro lado, Calais Campbell chegou ao seu sack número 100 na carreira. Calais Campbell é um jogadoraço de defesa que começou lá em Jacksonville. Bom, depois de tantas derrotas, assim, é realmente impressionante o que o Washington Commanders fez. E eu ainda me dá uma esperança, cara. Sinceramente, me dá uma esperança que eu não esperava que teria. Por que Daniel Jones não jogou ontem? Lesão. A gente vai falar disso já já. Vamos para Minnesota Vikings e Chicago Bears, duelo de divisão com a vitória de Minnesota contra Chicago por 19-13. Os Bears vindo de vitória depois de 14 derrotas, que a gente viu essa sequência absurda, e os Vikings sem Justin Jefferson. E sinceramente, eles terem ganhado esse jogo me surpreendeu um pouco, porque eu achei que o Chicago Bears ia aproveitar isso, aproveitar a fase boa para ganhar essa partida, mas sinceramente os 2 ataques foram uma tristeza. Jordan Hicks jogou bem, teve um retorno de fumble de 42 jardas para touchdown. O Justin Fields foi sacado 4 vezes e saiu lesionado na mão direita. Disseram que não era mão quebrada, mas hoje a notícia que saiu é que ele tá doubtful pro jogo contra os Raiders. O que é doubtful? Na NFL você tem questionável, 50% de chance de jogar. Doubtful, 75% de chance de não jogar. E aí tem o probable, que é 75% de chance de jogar. Ele tá doubtful, então a chance maior é de ele não jogar. Tava de olho no meu cachorro aqui, que ele tá com medo do vento. Olha que coisa fofa. Aí quem entrou foi o calouro, o tal do Tyson Bagent, eu provavelmente tô falando errado. Ele entrou, levou o strip sack, quando você sofre o sack e perde a bola, que foi o touchdown do Jordan Hicks que eu falei. Ainda teve uma campanha de 77 jardas dele com um touchdown que foi bonita, sinceramente. E como o Justin Fields provavelmente não vai jogar no próximo jogo, ele tem mais uma chance de mostrar o seu valor. Interceptado, apesar de tudo isso, depois numa chance de tentar a virada. Os Vikings, cara, tiveram 2 de 13 em terceiras descidas. Isso é muito ruim, mesmo assim ganharam o jogo, muito por causa da defesa espetacular. Minnesota Vikings bem ou mal ganhando alguns jogos, mas sinceramente, tá ruim, cara, tá ruim. O Dilson Ferreira falando que o Justino Campos voltou a ser ele mesmo, é osso, cara, é realmente osso. E a gente vê como é que a mudança de técnico sempre faz mal pros caras, né? Gui, acho que dá pra deixar até menos os jogos, porque eu tô com receio, cara, eu tô com um pouco de medo. Da NFL cortar, gente. Não tem problema nenhum, a galera vê um pouquinho do jogo e tá excelente. São Francisco e Cleveland. Não, eu pulei um. Seahawks e Cincinnati. Ah, o Gui até falou assim, ufa. Irmão, vai pro próximo. Vamos fazer o seguinte, Gui, primeiro você fala o que você achou desse jogo rapidamente do seu time, enquanto eu bebo uma água. É simples. Não confio no Geno Smith e a linha ofensiva me faz confiar menos ainda nele. A gente tinha um QB Scrambler, que era um cara que conseguia resolver saídas difíceis com a linha ofensiva horrorosa que sempre teve. Verdade. Só que agora o Geno Smith parece que se apavora, né, cara? Ele tem... Verdade, cara. Qualquer situação adversa ali, ele dá uma gelada e trava. Não é interessante a gente pensar que esses quarterbacks que a carreira inteira foram reservas, eles podem ter os seus momentos, mas invariavelmente eles acabam mostrando um pouco por que eles não foram titulares. Eu dou o exemplo do Joshua Dobbs também. A gente vai falar sobre ele, mas tá cometendo muitos erros. Pô, até Ryan Fitzpatrick, com aquela carreira longeva pra caramba, não é o franchise quarterback que ninguém quer ter, sabe? Mas eu realmente acho que os Seahawks deviam olhar pro draft no ano que vem pra ir atrás de um cara jovem, com mobilidade, pra usar esses recebedores muito bem, e eu acho que os Seahawks realmente podem mandar bem. Mas nessa partida, vitória do Cincinnati Bengals por 17-13, num jogo muito interessante, em que
Semana passada a gente viu o Cincinnati Bengals com um ataque um pouco melhor e a defesa um pouco melhor. Nesse jogo, a defesa dos Bengals brilhando. 2 interceptações em cima do Geno Smith e conseguiram parar o Seahawks em quarta descida 2 vezes na linha de dentro de 10 jardas, cara. Ou seja, quando mais precisou, os Seahawks arriscaram e não conseguiram. Espetacular. Os Seahawks perdendo essa partida depois de 3 vitórias seguidas e uma semana de folga. E foram as primeiras 2 vitórias seguidas dos Bengals na temporada e agora vão para uma folga. Ou seja, as coisas voltaram ao normal. 3-3, aconteceu a mesma coisa na temporada passada, e eu realmente acho que os Bengals podem se dar bem, e foi o que o Zac Taylor falou depois do jogo. Melhor ganhar feio do que perder bonito. E é verdade, infelizmente é verdade. Foram 2 touchdowns no começo do Cincinnati, depois os Seahawks melhoraram muito a defesa, e foram 6 punts seguidos pro Cincinnati Bengals, mas aí já tava difícil porque o ataque não tava fazendo muita coisa também. O Burrow ainda foi interceptado no terceiro quarto, mas antes do jogo ele falou, eu tô quase 100% de saúde, então deu tudo certo. Ja'Marr Chase contra essa secundária foi bom, o Ja'Marr Chase não teve um jogo tão especial assim, mas ainda assim, os Bengals tiveram a vantagem nessa partida. Agradecer demais o meu chat que tá por aí, mas dizer que tem muito pouco like. Deixa o seu gostei, meu brother. Deixe o seu gostei. Sidney Lima, Golin, sei que você não gosta do Zach Wilson, mas eu torço por ele. Vamos falar sobre o menino Zach Wilson já já. O terror da mãe dos amigos, ou dos amigos, né? San Francisco... Esse jogo, San Francisco 49ers contra Cleveland Browns. Meus amigos, que jogo espetacular que foi esse. Primeira coisa, muitos erros, sinceramente, dos 2 times, mas os Browns estavam com o quarterback terceiro, pô. Deixando o Watson machucado, o DTR é ruim, então eles preferiram pôr PJ Walker. E, cara, os caras ganharam. Tá? E o cara jogou, velho. 17-19, 19 para o Cleveland Browns. E é bizarro como a NFL é interessante. Do melhor time do mundo num domingo à noite para uma derrota em uma semana para o San Francisco 49ers. Domingo passado a gente estava falando quem pode ganhar desse 49ers. E entreguem a taça. Passa uma semana. Primeiro que teve treta antes do jogo. E isso já deixou os Browns mordidos já, velho. Deebo Samuel falando umas coisas, Trent Williams falando umas coisas, isso já deixou eles pistola. E, sinceramente, foi o pior jogo do Brock Purdy. E eu acho que a gente tem um novo piso pro Brock Purdy, cara. Ele jogou mal. Ele teve 12 passes de 27 completos, errou a maioria. Uma interceptação, que foi a primeira da temporada. Sinceramente, eu acho que tem um lado bom nisso, que no final, quando precisou levar o time até uma área de field goal, ele levou. Mas foi um jogo ruim do Purdy. Muito porque o CMC, Christian McCaffrey, se machucou cedo na partida e o Deebo Samuel também. O que me deixou feliz é que o Christian McCaffrey teve o seu touchdown antes de sair, então segue a sequência de jogos com touchdown, já são 15 jogos dele seguidos com touchdown, mas eu sinceramente acho que ele vai ficar fora uns joguinhos. Os últimos reportes que tiveram foi de 2 a 4 semanas fora, o que é uma tristeza. O que aconteceu, Gui? Chegou no final do jogo, os 49ers podendo virar de 20-19. O Brock Purdy, mesmo com um jogo ruim, levou o time para uma posição de chutar o field goal. E aí o Jake Moody, escolha de terceira rodada. Você pega um kicker na terceira rodada, velho, ele tem que ser o Justin Tucker. E ele errou um field goal de 41 jardas, que sinceramente é um touchdown fácil. E por quê? Depois saíram relatos e tudo mais, ele errou pelo vento, velho. Se não tivesse vento, ele teria acertado no meio do Y. Mas essa é uma das coisas que o kicker tem que fazer, não tem jeito. Isso porque ele já tinha errado uma de 54 no primeiro tempo. Os Browns tinham um retrospecto muito positivo contra os Niners, 12 vitórias e 8 derrotas na história, sendo que em casa 7-2, agora 8-2. O Browns veio de uma semana de descanso que ajuda muito a defesa. Os Niners entraram nesse jogo com um saldo de pontos de mais 99, ficou 97 agora, que ainda é espetacular. Foi o primeiro jogo dos Niners na temporada que o ataque não chegou a 30 pontos e ficou muito claro que essa defesa de Cleveland é a melhor da NFL. Os Cowboys tinham uma defesa espetacular, enfrentaram o São Francisco e tomaram uma saraivada. Esse Cleveland perdeu para o Baltimore também de muitos pontos, mas de alguma forma eles se encontraram contra os 49ers, cara. Espetacular. O PJ Walker teve 2 interceptações, o que não foi tão bom assim, mas foi o suficiente para ganhar a partida. O Nick Bosa ficou alinhado principalmente contra o calouro da Dawan Jones, teve um sec apenas, e ele mesmo falou depois, ó,
sinceramente, a gente não mereceu ganhar. Olha isso, velho. Olha o clima como ficou. O Brock Purdy nunca tinha perdido um jogo de temporada regular, cara. Ele nem sabe como é que é esse sentimento direito. A arbitragem do jogo, a gente tem que falar também que foi bizarra. Sinceramente, muito questionada. Foram 25 faltas marcadas na partida. Sempre que eu vejo um número alto desse de falta, primeiro eu vejo se a arbitragem não deu uma exagerada antes de achar que são os times. Porque não são times que fazem 15 faltas por jogo, tá ligado? Então, é uma pena quando a arbitragem interfere no jogo. Isso, infelizmente, acontece, e acontece bastante. Mas, enfim, jogaço. Sinceramente, jogaço, cara. É um jogaço, uma vitória merecidíssima pra esse Cleveland Browns, que ainda tá vivo, tá? Ravens perdendo, Steelers de folga, o Browns e o Bengals. Olha essa divisão, Gui. Caraca, velho, espetacular. Bom demais. Bom demais ter assistido um jogo desse nível, né, cara? Tipo, apesar da gente esperar que o Cleveland não devesse dar tanto trabalho pro 49ers, deu trabalho demais. Deu. O jogo foi arrastado até o final, foi muito bom. Deu. E sendo bem sincero aqui, tá? Mesmo com todos esses problemas dos Niners, com essa defesa espetacular dos Browns, era só o kicker acertar um chute de 40 jardas que eles ganhavam e o discurso aqui estaria sendo um pouco diferente. Então, deixando claro que tá tudo bem com o 49ers, tá? Esse foi um jogo ruim, é lógico que tem coisa pra ajustar, mas a gente ainda tá na semana 6, então tá tudo certo. Temos mais um jogo nessa janela? Temos. Vamos falar de Carolina Panthers e Miami Dolphins, o jogo lá da Rede TV, 42-21 para o Miami Dolphins, mais uma vitória de Miami, mas sinceramente esse calendário de Miami tá um pouco mais leve. Mas pega o Eagles no domingo à noite que vem, só pra deixar isso claro. Só que, cara, foi um começo completamente insano. Insano. Os Dolphins fizeram o punch na primeira campanha pela primeira vez na temporada e o Carolina Panthers meteu 14-0, velho. É como se um time chegasse e colocasse 2-0 no Real Madrid dos Galácticos do nada. Mas, eu falei isso na transmissão várias vezes. Eu até brinquei na hora. Olha que louco isso, Gui. Eu falei assim, pô, se eu tivesse a KTO aberta aqui agora, eu apostava 50 conto nos Dolphins. Porque não adianta, cara. Esse é um ataque que vai marcar pontos. Aí teve um cara da nossa equipe lá, um câmera, que pôs 50 conto nos Dolphins só porque eu falei isso. Ainda bem, deu certo, parabéns. É isso aí. O Adam Thielen, eu queria destacar ele aqui. Jogou demais, o cara é espetacular. O Bryce Young, o que me deixou feliz é que ele finalmente teve um jogo limpo, não foi interceptado, não teve maiores erros, e eu fiquei muito feliz com uma notícia que eu tive hoje, que o Frank Wright, que é técnico, ele vai parar de chamar chamada de ataque. Ele vai passar isso pro Thomas Brown, que é o coordenador ofensivo, que é um cara com potencial muito grande, inclusive, tá? E não tem demérito nenhum no técnico principal, que já tem tanta coisa pra fazer, não chamar o ataque. Tá tudo certo, o Frank Wright tem feito isso mal desde Indianápolis, então eu tô curioso pra ver como é que vai ser agora, porque ontem na transmissão eu falei mais de uma vez que eu acho que um dos problemas desse time do Carolina é a chamada ruim, é o aproveitamento ruim do potencial do Bryce Young, que pode correr com a bola, não corre e tudo mais. Vamos ver. Tyreek Hill teve touchdown, e como eu falei, teve aquele flip que ele deu e teve falta, o que pra mim é um absurdo. Uma coisa legal desse jogo é que o Tua Tagovailoa foi um dos responsáveis pelo Bryce Young ter escolhido o Alabama. O trabalho que ele fez lá, o Bryce Young falou, pô, sensacional. E aí ele foi reserva do Mac Jones, depois virou titular. Os Dolphins vieram pra esse jogo fazendo mais de 18 pontos em cima do seu oponente de média, e isso se manteve, né? 42-21. É espetacular o que esse time tá fazendo. Os Panthers ainda sem alguns jogadores de defesa importantes, sem o Miles Sanders, o Chuba Hubbard até que jogou bem. Os Dolphins também estavam sem um dos seus principais corredores, que é o Devon A-Chain. O Raheem Mostert teve 3 touchdowns. É muita gente boa, velho. É muita gente boa. Uma coisa preocupante é o segundo jogo seguido que os Dolphins têm um retorno de fumble para touchdown. A famosa pick six. Perdão, não é fumble, é interceptação para touchdown. Só que dessa vez não foi o Tua, foi o Mike White. O reserva entrou e no primeiro passe ele recebeu uma pick six. Que belo começo pro Mike White, né? Ele que a gente já viu fazer uns jogos interessantes na semana passada, inclusive. Acha que o Tua merece MVP? O Gabriel tá perguntando aqui. Sinceramente, meu irmão, tá difícil essa disputa de MVP esse ano. Brock Purdy tava liderando, jogou mal. Sabe quem tá liderando? Não tá liderando nas casas de aposta, mas sabe quem é um dos principais nomes hoje pra ganhar MVP? Jared Goff. Se falasse isso pra mim alguns anos atrás, eu ia rir da cara da pessoa e ir embora. É uma loucura. É sinceramente uma loucura o que tá acontecendo na NFL esse ano. Tá tudo muito, muito maluco. Falei tudo. 42-21 pra Miami. Fazemos uma pausa nesse momento aqui no nosso segundo touchdown. Primeiro eu quero ler o meu querido chat. Eu tô atrasado um pouco, né, Gui? Eu falo demais, velho. Eu falo muito, velho. Eu
fico quieto um segundo. E aí, quando você precisa dar uma bebida de água, você também não bebe? Bebe água aí, rapaz. Vou falar com o chat aqui, deixa eu ler o chat, vamos lá. Galera quer saber se você vai falar do Jets, Goli. Vamos falar do Jets. Segundo eu vou falar muito. Vamos falar Você do acha Jets. mesmo? Eu já falei pra caramba do Browns aqui. Você acha que eu não vou falar do Jets que acabou de ganhar do Philadelphia Eagles com o quarterback reserva? Você tá maluco? Tá maluco. Tá maluco. Temos E eu vou falar dos árbitros também, que o Matheus tá falando aí. Infelizmente, semana após semana, a gente tem visto a arbitragem custar um pouquinho da NFL. Eu só queria dizer aqui que se não fosse a arbitragem, o Giants tinha ganhado o jogo, tá? Então, vamos falar disso já já. Aliás, Gui, o Gui vai ficar pistola comigo, porque eu sempre mudo o roteiro, mas programa ao vivo é assim. Hoje eu fui lá no Ronivon comer, sabe o quê? Ovos beneditinos. Eu também não faço ideia do que era isso, até comer. Ronivon, tem muito jovem que me acompanha. Ronivon foi um homem... Ele é um homem incrível. Ele era um cantor da Jovem Guarda, cantava músicas maravilhosas e hoje ele é um lord inglês brasileiro, basicamente. Ele apresenta o programa lá na Rede TV, fomos lá, eu, Marcelo Duó e Paty do Seis falar um pouquinho de NFL, porque ele é fã, só que ele é fã do Denver Broncos, coitado. Tivemos que dar um abraço nele. Por que eu falei tudo isso? Porque ele fizeram ovos beneditinos pra gente. Eu nunca tinha comido essa parada e agora eu queria todo dia, porque é uma coisa deliciosa. É pão, abacate, ovos, bacon... e umas paradas. Maravilhoso, Tem como ser ruim? Botou bacon, filho. Acabou, ficou bom. Acabou. Mas o que eu tava falando? Que programa ao vivo sempre muda, como é o dele, como é o meu. Então, Gui, a gente não vai falar o assunto que eu ia falar agora, porque ele já vai no meio do papo. Então a gente vai pra segunda janela de jogos e com isso eu recupero o meu tempo. Um gênio da telecomunicação. Você é incrível, cara. Você acha que o Mahomes vai superar o Brady? Canal BRTV... Mesmo que a gente estivesse falando de um potencial maior que o Mahomes, a chance de alguém passar o Brady em títulos é muito pequena. O que o Brady fez com os Patriots é uma coisa que provavelmente nunca vai acontecer, porque ganhar 7 Super Bowls é para poucos, sinceramente, tá bom? Fala do meu Broncos e não olha pros seus Patriots, tá bom? Com todo prazer. Fácil não falar do Patriots, hoje é um Cara, convite. me deu uma ordem, pô. Vamos então para a segunda janela de jogos da NFL. Você que não deixou o like, deixe o seu like. Ainda tem muito mais gente assistindo do que like, cara. Por quê? No canal da Rede TV não aparece a parte que o Ronivon tá conversando com vocês. Eu vou providenciar isso. E vou compartilhar, porque foi incrível. Meu time do Seahawks que teve o jogo na mão e nosso Geno Smith ferrou com tudo. Pois é. Vamos para os próximos então. Aqui eu quero exaltar um homem. E esse homem se chama Gui de la Coleta, mas não só ele. Trevor Lawrence, velho, jogando muita bola. 37-20 em casa contra um rival de divisão, Indianapolis Colts, que tá com uma defesaça esse ano. E tem uma coisa, um fenômeno na NFL, que é a tal London Hangover, a ressaca de Londres. O time volta de Londres e manda mal. Né, Buffalo Bills, mandou mal. Nada disso para o Jacksonville Jaguars, cara. Parecia que eles estavam em Londres. O Trevor Lawrence, primeira coisa que eu quero dizer é que ele machucou num sec que me deixou meio pistola com o Doug Peterson. Não precisava. O time já tava ganhando. Aí ele vai e toma um sec, toma uma lesão preocupante no joelho e tem que sair de campo. Depois, na entrevista pós-jogo, ele não tava mancando, falou que tava de boa. Mas me preocupa essas coisas, cara. Porque o time já tá ganhando. É por isso que você poupa jogadores. Mas enfim, tá tudo bem. O Jacksonville Jaguars chegou a abrir 31-6 nessa partida. 2 touchdowns passados do Trevor Lawrence, 2 touchdowns corridos do Travis Etienne, que jogou mais uma vez. E olha aqui, Gui, mais um exemplo de quarterbacks reservas e por que eles são reservas. Desculpa, velho, eu adoro o Gardner Minshew, mas ele tá substituindo o Anthony Richardson, ele teve um jogo horroroso. 4 turnovers, foram 3 interceptações e 1 fumble perdido, que ajudaram muito o Jacksonville Jaguars, né? O Jaguars lidera a NFL em takeaways, que é quando você força o turnover, quando você tira a bola do adversário, são 15 takeaways. Do lado dos Colts, o Jonathan Taylor teve mais volume ofensivo, mais do que o Zach Moss, liderou os running backs no jogo, mesmo não tendo sido tão produtivo, porque a defesa do Jacksonville jogou muito, muito bem. E o que eu fiquei mais triste, o Anthony Richardson viajou com o time, ele tava lá. Mas as notícias que saíram no sábado é que talvez o Anthony Richardson tenha que fazer uma cirurgia no ombro para tratar de vez. Só esperar talvez não seja suficiente. E isso me entristeceu muito, porque é um quarterback calouro com potencial gigante e já tem uma lesão na NFL, com risco de cirurgia, que já tira ritmo do cara, que Indianapolis tinha um potencial legal, mas para mim esse jogo mostrou muito de Jacksonville, que é um timaço. Sinceramente um timaço.
Assim como o meu Houston Texans. Porque o New Orleans Saints foi lá em New England, meteu uma goleada e todo mundo falou, também o Patriots é uma merda. Mas é verdade, tive que falar palavrão aqui. Olha que loucura, já era a monetização. Já era a monetização. Só. Mas é verdade. Aí vai o New Orleans Saints enfrentar o Houston Texans. Primeira tristeza. CJ Stroud teve sua primeira interceptação. Acabou a maior sequência da história da NFL. 191 tentativas de passe até uma interceptação, supera Dak Prescott, que teve a liderança até pouco tempo com, 15 a menos, viu? CJ Stroud amassou. E a interceptação foi tão maluca que ela virou um fumble e voltou para Houston. Então ela nem custou tão caro assim. O Houston Texans já chegou a 3 vitórias na temporada, o que significa o mesmo número de vitórias do ano passado. Temos que aplaudir agora, prepara o aplauso Gui de la Coleta para um homem, apenas um, DeMeco Ryans. Aplaudiu? Aê. DeMeco Ryans, que era coordenador defensivo do San Francisco 49ers, pra mim, já mostrou que ele é material de técnico. O cara é espetacular, porque o time do Texas não mudou tanto assim, sinceramente, cara. Mas ele tá construindo uma defesa espetacular. E a defesa foi a melhor parte. Parou Alvin Kamara em quarta descida, interceptou Derek Carr em quarta descida, os Saints deram uma forçadinha que não deviam. O Carr teve o maior número de jardas da temporada e não foi suficiente porque não conseguia reverter em pontos. Os Saints tiveram um field goal de 52 jardas perdido, e aí não tem jeito. Quando você comete tantos erros assim, você vai perder a partida. Os Texans não tinham cedido sec em 3 partidas, e nessa cederam 2. Então, teve uma baixa aí. CJ Stroud interceptado, teve sec 2 vezes e tudo mais. Isso é uma coisa pra gente ficar de olho. Mas, cara, quando a gente vê o número de lesões desse Houston Texans, é muito simples, tá? Você coloca o DeMeco Ryans pra ser técnico de um Bengals, pra ser cara, ele vai amassar, porque ele é um técnico espetacular. Não tenho o que falar. É simplesmente sensacional. Sensacional. O Heitor, se o Anthony Richardson fizer uma cirurgia, pode ser que afete muito a sua carreira futuramente. Exato, cara, exato. Sinceramente, me preocupa muito isso. Vamos ver. Marcelo, tamo junto, cara. Não tem problema chegar atrasado não, que essa live vai ficar salva se Deus nos ajudar. Vamos para os jogos das 6 horas da tarde, começando com eles. O pior time da NFL, New England Patriots. Golinho, mas tem o Carolina Panthers, tem o Denver Broncos, tem o Chicago Bears. Eu juro, isso não é clubista pistola. O Patriots é o pior time da NFL, velho. E eu vou dar alguns exemplos aqui. 21-17 pro Las Vegas Raiders, que ganhou a partida em casa. E, sinceramente, foi quase um Patriots versus Patriots do multiverso. Porque Garoppolo, Jacob Myers, Josh McDaniels, Brian Hoyer, tudo ex-Patriots. Todos. É uma loucura. O Garoppolo foi e machucou as costas. Aí o torcedor do Patriots falou, será que eu posso ter um pouquinho de esperança agora? Brian Hoyer entrando, aí todo mundo, Brian Hoyer tá na liga faz 60 anos, ele é careca só pra esconder o cabelo branco, porque ele tá velho. Ele fez um passe absurdo, 15 anos de carreira, e o cara jogou bem demais. Além dele, o Jacob Myers, né, que eu preciso cornetar, velho. O Bill Belichick falou, Jacob Myers, você vai embora porque seu contrato é muito caro, vai lá pro Raiders. Aí ele trouxe o Juju Smith-Schuster, pagou o mesmo dinheiro, e o Juju Smith-Schuster nem jogou, porque tá machucado, porque é outro senhor de idade. Ganhou o Super Bowl contra o Chiefs, não tem mais nada pra mostrar, e foi uma péssima decisão do Bill Belichick, mais uma de muitas, na verdade, né? Os Raiders marcaram mais de 20 pontos pela primeira vez em 6 jogos, não foi só nessa temporada, vai pra temporada passada ainda. E o Mac Jones, apesar de não ter feito o seu pior jogo, ele teve uma interceptação e um safety. Olha isso! Muito bom, Mac Jones. Eram 10 quartos para os Patriots sem fazer touchdown, finalmente fizeram touchdown. Ezekiel Elliott jogou um pouquinho melhor, mas esse time do Patriots que antigamente, semana retrasada, o ataque era uma tristeza e fazia a defesa ser uma tristeza, essa semana a defesa também foi uma tristeza, sinceramente. Cedendo muitas jardas para esse time do Raiders, que é um time também muito fraco. Max Crosby e Bilal Nichols, que é um nome fantástico, jogaram muito, foram responsáveis pelo safety da vitória no final, merecidíssimo, e o Patriots segue firme na Copa Caleb Williams. Arizona Cardinals, o pessoal no chat deve estar... Salve, Golinha, atrás. Ah, não, foi o Marcelo que falou aqui, eu já tinha lido. Quase 200 pessoas ao vivo, muito obrigado, deixa o seu gostei.
Arizona Cardinals e Los Angeles Rams. O Los Angeles Rams é um time pra gente ficar de olho. Eu esperava que essas duas equipes fossem duas das piores da NFL e não são. Esse Arizona Cardinals 1-5, sinceramente, não é verdadeiro, cara, porque é um time melhor do que isso. E o Los Angeles Rams tá ponto .500, cara, que a gente fala quando mesmo número de vitórias e derrotas, né? Tá 3-3, cara, e ganhou bonito. Primeiro que o primeiro tempo desse jogo foi uma prova de resistência do BBB. Foi muito chato. Ninguém fazia nada, os ataques não funcionavam. No segundo tempo, os Rams viram que o jogo corrido tava funcionando, cara. Kyren Williams terminou o jogo com 158 jardas, fez touchdown. Teve uma hora que o Sean McVay colocou 8 corridas seguidas para esse time do Rams, porque tava dando certo, e realmente tava. E para vocês terem uma ideia desse jogo corrido do Kyren Williams, a última vez que o running back dos Rams teve um desempenho desses foi o Cam Akers em 2020, antes de ir pro Super Bowl. Olha que loucura, olha que loucura. Antes do Super Bowl que eles ganharam, né? O Joshua Dobbs é mais um dos quarterbacks que eu falei pra vocês que são reservas por um motivo, cara. Isso é muito triste, porque é difícil a gente julgar os caras pelo baixo deles, né? Mas o Dobbs jogou mal nessa partida. Teve alguma corrida espetacular pra fazer primeira descida e tal, mas ele teve uma interceptação na red zone que atrapalhou muito. Ele teve um sec com fumble que atrapalhou muito. Do outro lado, né, o Puka Nacua diminuiu de produção, por quê? Cooper Kupp está de volta, né, cara? Cooper Kupp, 7 recepções, 148 jardas, touchdown, jogando muita bola. Foi a primeira vitória em casa do Rams na temporada, que agora estão 3-3. E, sinceramente, Gui de la Coleta, esse Rams é um time de verdade, cara. Não tenho o que falar, é impressionante. Puka Nacua e Tutu Atwell. Quem imaginava que esses dois recebedores seriam tão importantes para Matthew Stafford? Cara, jamais imaginava isso. O mais impressionante é que o Puka, mesmo não tendo jogado tão bem nessa partida, ele ainda tem todos os recordes de recepção nas 6 primeiras semanas. Só por causa das 5 anteriores. É impressionante. Ai, ai. Philadelphia Eagles e New York Jets. Vitória... Eu não sei se é sério isso que eu tô falando. Eu sinceramente não sei se é sério isso que eu tô falando. New York Jets 20, Philadelphia Eagles 14. Ah, Golim, mas é claro, chega uma pessoa do passado. Aaron Rodgers é o quarterback dessa franquia. Não, senhor. Não, senhor. Zach Wilson. Ah, Golim, mas é claro, eles têm uma das melhores duplas de cornerbacks da liga, Sauce Gardner e DJ Reed. Os dois fora da partida por concussão. Loucura! Primeira vitória da história dos Jets em cima do Philadelphia Eagles. Eram 12 derrotas, cara. Eram 12 derrotas na história. Olha que loucura. E aí o Robert Saleh, que é um técnico carismático até umas horas, na entrevista de imprensa, ele falou duas coisas interessantes. A primeira que ele falou, a gente enfrentou excelentes quarterbacks. A gente não ganhou de todos, mas a gente deixou todos eles constrangidos. E é verdade. Esse é um time que já enfrentou quarterback bom pra caramba e já deixou todos eles constrangidos, mesmo não tendo ganhado de todos. Acabou a entrevista, o Robert Saleh desceu a escada e só falou assim, que só deu pra ouvir lá no fundo: eles não estão mais 12-0. Porque os Eagles estavam 12-0 contra os Jets. Impressionante. Segundo jogo seguido em que a dupla Hall vai muito bem. No ataque, Breece Hall, e na defesa, Bryce Hall, o que é uma loucura. Os Jets perdiam esse jogo por 11 pontos e viraram a partida, o que também é espetacular. E aqui eu tenho que falar uma coisa. Jalen Hurts, eu tô preocupado. Eu juro que eu fiquei um pouco preocupado nessa partida com o Jalen Hurts. Porque no momento da pressão, no momento em que, nossa, cara, tá complicado, ele deu uma entregada. O que eu quero deixar claro é, todo quarterback tem um dia ruim. Tanto o Jalen Hurts quanto o Brock Purdy tiveram dias ruins, cara. Foi coincidência ser no mesmo dia? Foi. É preocupante os dois? Não é porque todo mundo tem um dia ruim e que provavelmente vai ficar tudo bem, que o torcedor não vai ficar com aquela pulguinha atrás da orelha de tipo, pô, e se o cara deu uma entregada, cara? E isso preocupa o torcedor. Foram 4 turnovers totais de Philly e o Hurts tendo 3 interceptações. A torcida dos Jets, eu acho que tá dando pulos de alegria porque tá vendo uma defesa espetacular, jogando muita bola, e tá vendo um ataque sobrevivendo sem Aaron Rodgers, cara. E depois de ver o Aaron Rodgers sem muleta, andando de boa, sem robofoot nem nada, a expectativa é muito grande. Imagina que esse Jets consegue ir pros playoffs e o Rodgers volta. Olha essa história de Cinderela, que espetacular que seria.
Do lado do Eagles, mais uma coisa muito ruim, o Lane Johnson, jogador de linha ofensiva, pô, o Eagles tem a melhor linha ofensiva da NFL. Lane Johnson é 1/5 dessa responsabilidade, até mais, talvez. E ele se machucou, uma lesão preocupante que a gente tem que ficar de olho. Semana que vem, Eagles e Dolphins no Sunday Night Football vai ser sensacional. O pessoal perguntou no chat aqui se eu já falei do Lions. Vamos falar do Lions agora, cara. Porque o último jogo que rolou nessa semana, antes do Sunday Night Football, foi Lions e Buccaneers. E Gui, eu tenho acusações sérias pra fazer. E quais seriam, Golim? O Lions é um time top 3 na NFL. Pô, aí eu acho que você tá corretíssimo, cara. O Lions tá jogando demais. Eu pensei que você ia falar, pô, aí eu acho que você está embriagado. Mano, jamais, o Lions é perigosíssimo, cara. são 5 times 5-1 na NFL. 49ers, Eagles, Dolphins, Lions... Esqueci o outro. Dolphins, já falei. Quem é o outro? Time 5-1 na NFL. Caraca. Vou checar, pera. 49ers, Lions, Eagles, Dolphins, Cowboys não é. Bills não é. Caraca, eu preparei essa estatística antes pra ficar bonito pros caras, velho. 5-1 NFL. Não é possível uma parada dessa. A galera do chat vai falar já. 49ers. Chiefs, pô. Chiefs. É lógico. Tá. Chiefs, É que o Kansas City Chiefs... Dolphins, A galera mandou no chat. Lions e Eagles. É isso. É porque, cara, o Chiefs tá naquele negócio que a gente fica meio, pô, tá sofrendo. Mas tá 5-1 e é isso que importa. O Detroit Lions foi até Tampa Bay, num Tampa Bay que tinha acabado de vir de descanso, um time que tem uma defesa interessante e amassou. Eu sei que foi só 20-6, mas às vezes você vai ter que depender da sua defesa. E você depender de uma defesa quando ela manda muito bem é incrível. Até porque o David Montgomery machucou nessa partida. O Jahmyr Gibbs, escolha de primeira rodada, já estava inativo. Então o time teve que confiar teve que confiar no braço do Jared Goff. E sabe o que o braço do Jared Goff fez? 350 jardas e 2 touchdowns. Amon-Ra St. Brown jogando muita bola. Teve um touchdown absurdo dele com o bloqueio do Reynolds, cara. Foi espetacular. Teve Jameson Williams finalmente jogando um pouquinho melhor. Os Lions estão 5-1 e ainda teve um peso a mais. O Lions derrotou esse Bucks com um uniforme maravilhoso. Porque o Bucks estava jogando de laranja em homenagem ao Bucks lá do começo. Inclusive foi um Bucks horroroso, tá? Que até hoje tem recordes de derrotas seguidas. Se eu não me engano, são 25 derrotas seguidas para aquele Buccaneers. Mas o uniforme é bonito. E é isso que importa. Agora que não tem mais invictos na NFL, o Detroit Lions é um dos melhores times da NFL. Fim de papo. É uma loucura. É sinceramente uma loucura, mas é verdade. Olha esse bolão aqui, ó. Qual deles? Esse aqui agora. Taca ali. Olha este bolão, cara, de Jared Goff. Olha isso, cara, no meio do campo. Olha esse passe. Olha esse passe. Absurdo. Nossa Absurdo. Jameson Williams. Tenho ele no Fantasy, inclusive. Maravilhoso, velho. Maravilhoso, Jared Goff. A defesa do Lions foi essencial para segurar o Tampa Bay a só field goals, interceptar o Baker Mayfield, que depois falou, pô, a gente jogou mal pra cacilda, e foi mesmo. Os Bucks, 2 de 12 em terceiras descidas, jogou mal em terceira descida, e o jogo corrido péssimo, na verdade para ambas as equipes, né, que o David Montgomery me machucou e tudo mais. Mas, sinceramente, cara, esse Lions é maravilhoso. É maravilhoso. Bom, eu tô chocado e a partir de agora eu estou completamente Detroit Lionsado. New York Giants contra Buffalo Bills. Ô, Buffalo, cara, é um timaço. Stephon Diggs passa de 100 jardas toda a partida, mas eles vão pra Londres e perdem pros Jaguars. E agora eles enfrentam o Giants em casa, com Tyrod Taylor de quarterback titular. E dá uma sofrida dessas. E o Gui já mandou a real aí. No final, se a arbitragem fosse mais rígida ali com a interferência, com a segurada no Darren Waller, os Giants eram pra ter mais uma chance. Mas enfim. 14-9 na partida. Quer falar alguma coisa, Gui? Por favor. Não, eu brinquei que o Giants ia ganhar o jogo, mas assim, foi uma brincadeira, obviamente. Porque teriam mais uma chance se a arbitragem fosse correta, como foi na marcação da primeira falta.
É. Mas dizer que o Tyrod Taylor ia conseguir o touchdown aí já é outra história. É outra história, é outra história. E ó, Saquon Barkley de volta, sinceramente não foi nada espetacular. Tyrod Taylor titular enfrentando o seu antigo time. Ele ficou lá um tempão lá em Buffalo. 2 OLs e mais o reserva do tackle esquerdo, que é o Andrew Thomas dos Giants, fora. E mesmo assim, cara, sinceramente, algumas vezes esse domingo eu questionei a minha habilidade de análise. Porque como é que essas coisas acontecem e ninguém previu? Como é que os Jets ganham dos Eagles? Como é que os Niners perdem pros Browns? Isso aí até dá pra... Pô, a defesa do Browns, beleza. E como é que o Buffalo não consegue pressionar o Tyrod Taylor e o ataque do Buffalo é uma tristeza, cara. Foram 3/4 de quase nada pra esse ataque dos Bills, até que eles conseguiram fazer uma jogada muito boa e conseguiram fazer uma campanha legal pra fazer o touchdown que ajudou muito esse Buffalo Bills. Porque no primeiro tempo foi 6-0 pro Giants. Foi a primeira vez que os Bills não marcaram nada no primeiro tempo desde 2019. Aí o Josh Allen encontrou o Quentin Morris, primeira alvo dele, primeira recepção e primeiro touchdown em apenas uma jogada. Um touchdown absurdo numa janela pequenininha. Josh Allen é realmente um monstro e pra mim teve um erro que custou a partida. Final do primeiro tempo, faltando 14 segundos, linha de gol. Hoje, com os replays, a gente viu isso. Tyrod Taylor muda a jogada na linha de scrimmage. O meu palpite é que era um passe, assim você errava e ia para a próxima jogada, e ele mudou para corrida. O Saquon Barkley não chega na endzone e eles não conseguem ter o tempo de fazer o spike ou de fazer mais uma jogada. E com isso os Giants saem zerados, sendo que podiam ter pelo menos 3 pontos. Isso aí pra mim foi um erro gigante. O Brian Daboll ficou pistola e eu acho que foi com motivo. Lembrando que o Brian Daboll enfrentando seu antigo time, onde ele trouxe um sucesso absurdo naquele ataque. Bob Okereke, quero deixar o destaque aqui para esse jogador do Giants, que é espetacular, um dos melhores jogadores dessa defesa. Os Bills eram favoritos por 14 pontos e foi o número de pontos que eles fizeram. O Josh Allen foi interceptado, o Gabe Davis perdeu um fumble e eles quase perdem a partida. É uma loucura. Mas, como eu já falei antes, não importa se a vitória é bonita ou feia, o importante é ganhar. Deixar só um último recado de que o Damien Harris saiu de ambulância desse jogo, numa jogada assustadora, em que a gente não sabia se ele estava com movimento nas pernas, e depois ele fez o sinalzinho de positivo, tá tudo bem com ele, e a gente vai ter que ver a partir daqui, tá bom? Uma loucura, hein, Gui? Que semana maravilhosa, eu tô muito feliz. Cara, o que eu tiro de resumo dessa rodada é que quanto mais eu acho que eu sei de NFL, menos eu sei de NFL. Mas posso te falar uma coisa? Isso é normal. Eu também tenho a mesma sensação. E é por isso que tem um ditado e um filme, inclusive, na NFL, que é o tal do Any Given Sunday. Em um domingo qualquer coisa pode acontecer. Porque se as análises fossem previsíveis a ponto da gente acertar, a gente não assistiria porque não teria emoção. E é isso, cara. Vai saber como é que tava o emocional dos caras, vai saber a estratégia de jogo. Tem um livro maravilhoso que eu recomendo pra todo mundo que quer se aprofundar na NFL, que é o tal do Take Your Eye Out of the Ball. Tire os olhos da bola, né? Que é um livro fantástico que fala sobre muita coisa, mas uma das coisas que ele fala é da rotina do time durante a semana. E o scout, a análise do outro time quando vai enfrentar é uma coisa muito mais profunda do que a gente imagina. Muito mais. E esse é só um dos elementos pra ter jogos assim. Por exemplo, a gente vai... Ouve essa aqui. A gente vai exibir Patriots e Bills na Rede TV essa semana. E é isso. E tá todo mundo falando que... E acaba por aqui. E tá todo mundo falando que o Patriots vai levar uma lavada. É lógico que vai. Mas... milagres acontecem, porque essa é a NFL. Não nesse jogo, talvez em outro. Aí lá vem um doido e vai falar, mas se fosse o Mac Jones no lugar do Tyrod Taylor, ia fazer o TD. Não ia. Exatamente. O QB reserva do Giants é melhor que o Daniel Jones. Eu tenho minhas dúvidas. Eu já falei várias vezes sobre QBs reservas, cara. Eles têm os seus brilhos e isso é ótimo, mas uma hora eles mostram porque eles são reservas, sinceramente. Mas que o Tyrod Taylor jogou melhor que o Daniel Jones. Jogou, com certeza jogou.